Numa reflexão que eu andei tendo esses dias sobre como tem sido o desenrolar da política brasileira nesses últimos anos, uma coisa bem interessante da gente notar é a forma apaixonada com que o brasileiro tem tratado a política recentemente, não é? Cada um assume um posicionamento e faz questão de militar acerca da sua visão política, seja na internet, em redes sociais, em comentários de postagens ou de vídeos, até em grupos de debates e tal, ou seja presencialmente, numa roda de amigos, com a família. Todo mundo quer se posicionar politicamente e confrontar o outro lado como se fosse uma discussão sobre futebol, e você quer demonstrar que seu time é melhor do que o outro a todo custo. As discussões sobre a política no Brasil sempre foram bem acaloradas, mas nessa década de 2010 parece que os ânimos se acirraram com um certo crescimento de uma nova direita no Brasil e a forte polarização na política. Mas até aqui nada de novidade no geral. Desde que o mundo é mundo, as pessoas tomam partido por uma causa em especial. O problema é quando você insiste, mesmo que instintivamente, em defender cegamente pessoas que estão sujeitas ao erro, em vez de defender somente o conceito que você e tal pessoa tenham em comum, entendeu? E o brasileiro, ele ainda não aprendeu a defender ideias. Eles seguem o sujeito que supostamente acata essa ideia em comum e não a ideia em si. O brasileiro sempre incorreu nesse erro. E depois ele sempre dá uma de coitadinho quando seu ídolo te decepciona, dizendo que eu fui enganado. Isso quando ele não piora o quadro, tentando justificar os erros que o seu ídolo venha a cometer. Isso é muito frustrante. Eu sei que é somente uma minoria que realmente acredita que, por exemplo, o Bolsonaro seja um mito, um grande articulista, alguém que venha nos levar ao nível de países top do mundo, que ele a todo momento saiba o que está fazendo, que ele é inerrante. Não. A grande maioria dos apoiadores dele sabe que a cada erro do atual governo há de se ter críticas e os acertos devem ser enaltecidos. A maioria das pessoas são conscientes e sensatas nesse ponto. Mas agora entrando na questão do título do vídeo, só pra fluir o vídeo mesmo, o Bolsonaro, ele tá mais pra um mito ou mais pra uma frustração, um mico, tanto na sua carreira política como nesses 11 meses de governo? Bem, o Bolsonaro há décadas é um personagem célebre da política brasileira, mas foi mais ou menos nesses últimos 5 a 10 anos que ele tem ganhado uma maior notoriedade na mídia, especialmente na internet, principalmente pelas famosas famigeradas mitadas que ele dava nos seus opositores políticos. Vai queimar tua rosquinha de tu bem entender, porra. Quem é o pai, o bigodudo ou o careca? Me chama de corrupto, porra. Dá que eu te dou outra. As famosas mitadas do Bolsonaro. A cada patada dessas em esquerdistas eram mais milhares de pessoas pensando: nossa, esse cara é um mito mesmo, hein? Porque desafiar lideranças de esquerda é praticamente assinar o seu atestado de reputação assassinada. E ele fazia questão de bater de frente com esses caras. E eu mesmo tenho que confessar que em meio a uma direita nascente ainda no Brasil, onde nada era tão organizado como é até hoje, muito me animava ver alguém de peito pra debochar de uma esquerda completamente equivocada e dominante no Brasil. Mas cá pra nós, em nenhum momento você diria que o Bolsonaro é um cara super capacitado pra assumir a bomba que é a República Federativa do Brasil. E com isso eu não tô dizendo que ele seja um incapaz ou um ignorante, não. É claro que ele tem uma certa sagacidade política acumulada de 3 décadas como deputado, ele sabe como as coisas funcionam, mas é que o cargo de presidente do Brasil é algo tão inchado, mas tão poderoso pela autoridade e poder que lhes são confiados, que só sendo um ser superior mesmo para ser capacitado ao nível de entender todas as necessidades de 200 milhões de pessoas espalhadas por 8 milhões quadrados de terra. Ninguém tem condição de entender toda a máquina. Mesmo com ministros te auxiliando, ninguém teve ou terá capacidade de armazenar tanta informação e discernir as soluções sozinho. É impossível. Ainda mais com um congresso e um judiciário formado por imbecis e mal-intencionados, fazendo com que a burocracia não te deixe mudar as coisas, a não ser que você apele para a corrupção mesmo. Mas ao mesmo tempo que isso facilita a governabilidade, isso queima seu filme também com o resto da população. Então, no fim, é um mato sem cachorro. Mas em que pese todas as adversidades que eu acabei de citar, poucas pessoas realmente esperam e acreditam que o Bolsonaro seja um tremendo articulista, um economista de concepção austríaca que entenda todas as problemáticas econômicas que fazem do Brasil um país pobre, que ele entenda toda a profundidade da cultura brasileira e arrume uma forma de fazer nós voltarmos àquelas raízes onde não havia essa confusão ideológica que o progressismo trouxe para nossa cultura. Não, ninguém realmente acredita nisso, ou que pelo menos seja fácil fazer essas coisas. As pessoas colocaram o Bolsonaro lá porque acham ele um cara bem intencionado, porque ele rompia com toda aquela mentalidade esquerdista anterior que se demonstrou equivocada em suas decisões
e porque ele era o cara que tinha mais chances de ganhar, basicamente isso. Mas quem de fato é o Bolsonaro? Ele é um ex-militar que sim, tem um conhecimento ali de segurança pública, até pouco tempo acreditava bastante em protecionismo econômico, por exemplo. Privatizar a Petrobras, por exemplo, se você perguntasse isso pra ele há 10 anos atrás, ele ia falar que isso era entreguismo, que não pode privatizar empresas estatais, que é um patrimônio do povo brasileiro. E em declarações controversas ele já deu muita pinta antigamente de intervencionista econômico, aos moldes de Dilma e Lula, mas hoje ele foi convencido de que esse não é o caminho. Mas assim, eu prefiro isso, eu prefiro muito mais na presidência um tiozão que nem o Bolsonaro, que você sabe que é um cara bem intencionado, apesar de não ser um grande conhecedor. Um cara que se você chegar nele e dizer, pô, Bolsonaro, não é assim, se você der uma regulada aqui na importação de bananas do Equador, vai ser legal pra economia, tá? E ele, por ser bem intencionado, por querer o bem do povo, ele vai acatar por entender que aquilo realmente irá trazer avanços e melhorias pra economia brasileira. Então é bem melhor alguém nesse estilo na presidência do que um militante declarado de esquerda, como nós já tivemos o desprazer de ter como presidente, que além de ignorantes ainda eram mal intencionados, que queriam a todo custo impor sua ideologia goela abaixo em detrimento do bem-estar e da paz do povo brasileiro. E cá pra nós, um presidente de esquerda dificilmente ele larga a mão de sua ideologia. Mesma merda estando iminente. É só você ver o que acontece na Venezuela, o que acontece em Cuba, na Bolívia, na Coreia do Norte. Não adianta, os caras não largam o osso, mesmo vendo que a miséria assola a população. Além de burros, são um mau caráter. Mas são capacitados, se você for ver, em questão de governabilidade, já que eles conseguiram certo sucesso em concatenar apoio político e apoio do povo para pôr em prática a sua ideologia. Não funcionou? Não funcionou, mas esse é o destino óbvio de uma economia socialista. Mas que eles tiveram sucesso em pôr em prática, eles tiveram. Só não funcionou porque não adianta fazer funcionar algo que intrinsecamente não funciona. Então, por mais que o Bolsonaro não seja esse mito, que muitos claramente dizem estar até o fim com ele formou uma militância radical, que muitos dizem que os erros são só acidente de percurso, eu tô falando desses lambe-botas que amam adorar político, mas o que uma pessoa sensata pensaria? Ele pensaria que o Bolsonaro tá sujeito a erros, e obviamente ele vai cometê-los por ser um ser humano falho, e quando ele ceder a interesses daqui ou dali, ele deve com razão ser cornetado, mesmo que seja mera estratégia política, como muitos gostam de alardear. Mas, pra mim, ao mesmo tempo, é um atenuante, que ele se demonstra alguém de viés um pouco mais aberto ao mercado, que é justamente o que o Brasil precisa, e até que enfim, parece que estamos presenciando um começo de uma leve abertura na economia brasileira. E o Bolsonaro é um conservador, então se Deus me livre passar pelo Congresso uma lei que permita, ou até mesmo facilite, o aborto, ele vai vetar. Eu, pelo menos espero, né? Se passar alguma lei onde o Estado obrigue igrejas a aceitar casamento gay, ele não vai sancionar. E dentre tantas outras pautas que remetem à destruição da moral cristã. Então o meu foco tá virado muito mais a um princípio de transição política, econômica e cultural que o Bolsonaro representa em si, do que se ele é ou não um bastião, a salvaguarda e alguém digno da gente depositar 100% da nossa confiança e empoderá-lo. Porque a gente sabe, até por experiências históricas, que não dá muito certo, viu, confiar irrestritamente em um líder, um presidente, que além de ser anti-princípios conservadores, já que um conservador assume uma posição cética, de sensatez e temperança em relação ao papel do governo, confiar cegamente em alguém sempre termina em decepção, vai por mim. Então é isso, eu quero ler a sua opinião, me escreve aí embaixo o que você acha de tudo isso. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!